Boa noite a todos. Estamos aqui para o segundo Senadinho Cast, o podcast da região 019, onde os assuntos importantes, delicados, são discutidos com foco no progresso da nossa região. Hoje nós vamos discutir um tema muito difícil, muito duro para a vida de muitas pessoas, e para isso nós trouxemos alguns convidados muito legais para falar com a gente, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós confiamos e que estão aqui para falar sobre a experiência deles, sobre uma das coisas mais difíceis e talvez, como eu ouvi falar essa semana, né, uma maneira de descrever isso, talvez a nossa segunda pandemia, que é na verdade anterior à primeira, né, que é o racismo. O primeiro navio de negros escravizados chegou no Brasil em 1530. A escravidão foi abolida formalmente em 1888. Foram 358 anos de escravidão. 358 anos do tráfico em condições absurdamente desumanas. Empilhados os corpos nos navios negreiros. Da compra e venda de seres humanos. De seu açoite em praça pública. De seres humanos marcados com ferro em brasa. Do acorrentamento pelos braços, pernas e pescoços. De vidas vigiadas sob a mira de armas. De noites dormidas nos chãos de terra batida, de abusos e violências sexuais, de apenas uma refeição por dia, de convívio em um barracão sem janelas e sem higiene. Somente em 1951 entrou em vigor a primeira lei contra a discriminação racial no Brasil. E ainda assim, tal prática era considerada apenas uma contravenção penal, ou seja, um crime leve, como dirigir sem carteira de motorista. E a lei ainda não era eficaz. Em 1990, quando o autor da lei, Afonso Arinos, faleceu, não havia sequer um registro de prisão feita com base nessa lei. Apenas em 1988, 100 anos depois da abolição da escravidão, com a nova Constituição Federal, a prática de racismo passou a constituir crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Como é possível tamanha crueldade? Racismo. Um conjunto de teorias e crenças absurdas que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, afirmando a superioridade de uma raça sobre as outras. O racismo, como qualquer outra forma de preconceito, é um comportamento desprezível, fruto do medo e da ignorância. Suas consequências são inúmeras, devastadoras e, em muitos casos, são consequências fatais, ceifando vidas inocentes diariamente. Somente citando casos recentes e emblemáticos, Marielle Franco, assassinada por milicianos com 3 tiros na cabeça e 1 no pescoço. Evaldo dos Santos Rosa, de 46 anos, fuzilado por mais de 80 tiros por soldados do exército. Agatha Félix, de 8 anos, baleada nas costas pela polícia militar. João Pedro, de 14 anos, baleado após 70 tiros disparados pela polícia militar. Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu do 9º andar de um prédio de luxo em Recife, devido ao descaso da patroa da sua mãe. Nós não teríamos tempo para mencionar o nome de cada vítima do racismo e da violência que ele incita ao longo da história. As chacinas da Candelária e de Vigário Geral, em 1993, 29 mortos. Da Via Show e do Borel em 2003, 8 mortos. Do Caju em 2004, 5 mortos. Da Baixada em 2005, 29 mortos. Do Jacarezinho em 2007, 9 mortos. Da Providência em 2008, 3 mortos. Do Japeri em 2012, 4 mortos. Da Maré em 2013, 10 mortos. E a lista segue, manchada de sangue. Há 15 dias, George Floyd foi brutalmente assassinado por um policial nos Estados Unidos. Estrangulado pelo joelho do policial colocado sobre seu pescoço, George Floyd morreu asfixiado, dando início a inúmeros protestos que se espalharam por mais de 350 cidades norte-americanas e agora se espalham pelo mundo. Mas a sua morte não foi o motivo central da revolta expressa nesses protestos. Sua morte foi apenas o estopim, a última gota de uma série de violências sistemáticas e institucionalizadas que são praticadas contra a população preta nos Estados Unidos, no Brasil e em diversos lugares do mundo. Então eu trouxe aqui alguns convidados hoje para conversar com a gente. O primeiro é o Denilton Rocha, ele é pedagogo,
estudante de Direito. Ele fez cursos de História e Cultura Afro-Brasileiras, curso também de Antropologia e Geografia da África. Ele tem 16 anos de experiência no setor da educação. E eu estou aqui com o Denilton Rocha. Obrigado, Denilton, por participar hoje e seja mais que bem-vindo. Eu que agradeço a todos os ouvintes do Senadinho Cast, André Piva, grande amigo, Matheus Pimentel também, pessoas que tenho muita admiração e fico feliz pela oportunidade de poder conversar de um assunto tão pertinente e a nossa sociedade precisa discutir. Obrigado, Denilton. Então, além aqui do Denilton, pessoal, eu tenho também a Franciele dos Santos, uma velha amiga e conhecida minha, estudou comigo no ensino, talvez desde o primário, do ensino médio, né? A Franciele me conhece há muitos anos. A Franciele é terapeuta ocupacional, ela tem especialização e pós-graduação em reabilitação física em contextos hospitalares, ela é especialista em saúde mental e atenção psicossocial, trabalha há 11 anos no contexto de saúde mental e álcool e drogas, tanto em Capivari quanto em Piracicaba. Então, obrigado, Fran, por você participar. Estou muito feliz você poder trazer a sua experiência aqui para a gente, de vida e profissional. Obrigado. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Acho um tema muito pertinente para os dias de hoje. Obrigado, Fran. E também aqui eu tenho a Lorena, que é uma professora do Instituto Federal aqui de Capivari. Ela é doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Letras por essa mesma universidade. E ela está aqui para trazer todo esse background acadêmico para a gente aqui, da experiência dela, tanto profissional quanto pessoal. E obrigado, Lorena. Prazer te ter aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto, que é uma das temáticas, né, da minha carreira acadêmica toda, envolvida com as questões, né, da afro-brasilidade, da cultura afro-brasileira. Muito obrigado pelo seu tempo, Lorena. E como sempre, me acompanhando aqui nas nossas discussões, o Matheus Pimentel, que tem anos de experiência aqui, já apresentei ele no primeiro programa, e ele está de novo aqui. Obrigado, Matheus, por mais uma vez trazer todo o seu conhecimento. Imagina, eu que agradeço, cara. Na verdade, a oportunidade para a gente aprender e bater um papo e, enfim, tentar agregar com aquilo que eu sei. Então, o pontapé inicial para a gente falar desse papo sobre racismo é o caso de George Floyd, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, que foi o pontapé, na verdade, para todos esses protestos que espalharam pelo mundo inteiro. Basicamente, um resumo do que aconteceu lá, né? Aconteceu em 25 de maio de 2020, nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, a região ali centro-oeste dos Estados Unidos. Resumidamente, o que aconteceu foi que George Floyd foi assassinado pelo policial Derek Chauvin. Quem estava envolvido nesse acontecido, George Floyd, de 46 anos, a vítima, assassinado, cidadão assassinado, e 4 policiais. Derek Michael Chauvin, de 44 anos, Tu Thao, de 34 anos, Thomas K. Lane, de 37 anos, e J. Alexander King, de 26 anos. Por que aconteceu isso? O assassinato ocorreu devido à escalada desnecessária do uso de força policial. George Floyd estava sendo preso sob acusação até agora não comprovada de tentar realizar uma compra com uma nota de $20 falsa. Se a gente levar em consideração o histórico de violência dos 2 policiais que estavam lá, dos 4, do Derek e do Thao, os registros de reclamações que já tinham também contra esses 2 sobre suas condutas, os indícios de racismo que tinham em relação ao Derek e as cenas divulgadas de vídeo, obviamente, tudo indica que George Floyd foi mais uma vítima de uma longa lista aí de brutalidade policial e do uso excessivo de força, do racismo sistemático e institucionalizado que a gente tem na nossa sociedade. Em detalhes, o que aconteceu? George Floyd foi conduzido ao carro por King e por Lane, caiu do lado do veículo, os policiais pressionaram ele para entrar no carro. Ele disse que ele não estava resistindo à prisão, mas que ele era claustrofóbico e estava tendo dificuldade de respirar. Derek chegou com outra viatura, junto com outro oficial e tal. Ele assumiu o comando, entre muitas aspas, aí da situação, porque ele não tinha controle nenhum da situação. Floyd ficou 1 minuto, mais ou menos, no banco de trás ali, foi retirado de lá de dentro pelo Derek, e é nesse momento que ele é jogado no chão e permaneceu ali 9 minutos com o Derek pressionando o joelho em cima do pescoço dele.
George Floyd falou 16 vezes, I can't breathe, eu não consigo respirar, entre outros clamores como Mama, please, I'm about to die, respectivamente, pedindo por favor, clamando pela mãe e alertando que ele estava prestes a morrer. Os outros policiais não interviram, chamaram a ambulância sem status de emergência. Depois de 1 minuto que eles foram mudar para esse status emergencial, as testemunhas ao redor filmavam e protestavam o tratamento que estava sendo dado a ele. Chamaram a atenção para um sangramento que ele estava tendo no nariz. Um desses policiais, o Thal, falou, ele está falando ainda, ele está bem. Né? Desdenhando da situação, fazendo piadinhas do tipo, criançada, por isso que você não usa drogas, hein? George Floyd perdeu a consciência depois de um tempo, depois de 8 minutos. Derek pegou o spray de pimenta dele para ameaçar quem estava em volta ali, para não se aproximar dos dois, para tentar interferir. E o Thal se posicionou entre o Derek, o policial, e as testemunhas que estavam ali filmando, para impedir de novo que qualquer pessoa pudesse intervir ali ou tentar ajudar o George Floyd. Pediram para ele verificar o pulso. O King verificou o pulso de George Floyd, já não tinha mais. Os policiais não ofereceram nenhuma assistência médica para ele. Derek manteve o joelho em cima do pescoço do Floyd depois de 1 minuto da ambulância já ter chegado no local. Ele foi levado pela ambulância. Os policiais não ajudaram os bombeiros a encontrar a ambulância. Não deram a localização exata de onde a ambulância estaria. E Floyd foi declarado morto no Hennepin County Medical Center por uma parada cardíaca que foi provocada pelo estrangulamento. E aí eu abro para os membros da mesa para debater, dar suas posições, suas opiniões, enfim, mais informações, corrigir qualquer erro que eu tenha cometido. Matheus, eu gostaria de falar alguma coisa nesse sentido, que é uma frase atribuída ao Will Smith, que diz o seguinte, que o racismo, ele não aumentou, ou ele não está aumentando, ele só está sendo filmado, né? Então, o fato, né, de ter sido, de toda essa ação policial truculenta ter sido filmada, foi que gerou, né, essa comoção e tal. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer de uma situação aqui do Brasil, né? Essa violência policial, ela acontece cotidianamente no nosso país e não tem gerado tanta comoção, né? Eu acho que é uma coisa que nós precisamos nos perguntar, né? Será que é porque não está sendo filmado? Precisa ser filmado para as pessoas saberem que isso existe? Né? Até quando a gente vai precisar filmar para as coisas acontecerem? Então, em relação a isso, eu acho que fica bem claro, né, que a violência racial é uma questão histórica. E esse caso, ele realmente só apareceu, como a Lorena falou, porque alguém gravou e repercutiu. E nos Estados Unidos, essa questão policial, essa atitude com os negros, né, é muito violenta, já está enraizada. É mais um negro morrendo, né, por conta de uma ação de um policial branco. Isso para nós negros é de muita tristeza, porque a gente se coloca no lugar do outro. Poderia ser outro negro no lugar do George Floyd. Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos, em Minneapolis, é um retrato de como as pessoas brancas elas estão cientes de que a polícia com elas não faz nada. E como, ao contrário, faz com o negro. O negro, ele sabe da relação que tem com a polícia. Isso já faz parte da nossa educação, né? Da educação das famílias negras, da gente não sair sem documento. Se a polícia abordar, a gente falar sim, senhor, não, senhor, e concordar, mesmo assim sendo prejudicado. Quem financia essa violência? Com certeza é o Estado, né? Isso ficou bem claro, até na parte que o policial fala, tá vendo, não usa drogas. O Estado financia essa guerra, tanto as drogas, né, como a guerra que é nada mais que a guerra contra a população negra. Então é necessário pensar outras formas de segurança pública, né, que não seja da criminalização e que não seja do genocídio do povo negro. Aproveitando até um gancho no que a Lorena falou, eu acho importante salientar isso, só para vocês terem uma ideia, né, e é um pouco que eu posso acrescentar acerca dessa discussão, que só no Rio de Janeiro, durante a morte do George Floyd, morreram 4
adolescentes negros. E mal nós estamos tocando ou conversando acerca desse assunto. Então, essa morte do George Floyd, que gerou essa repercussão mundial, ela traz também à tona como começar a tratar isso no nosso país, a ter um olhar diferenciado para isso. Explico até para vocês por quê. Aconteceu algo inusitado, e vou trazer até para a nossa realidade, que é a nossa municipalidade, a morte de um jovem negro também no bairro do Castellane. Pouco nós discutimos isso, pouco repercutimos isso. Então, a verdade, e aqui não estamos falando de quem é culpado, de quem não é um jovem negro que morreu no bairro periférico do município de Capivari e que sequer houve esclarecimentos acerca do assunto. Então, na verdade, eu venho de encontro com essa discussão dizer também que nós temos uma cultura diferente e uma cultura na qual acaba naturalizando esse tipo de situação. E também acho que devido à questão até de medo, até de proteção. Então, também não julgo por não haver a discussão, porque existem pessoas que ficam amedrontadas em discutir esse tipo de assunto. Porém, a gente tem que rever o que é necessário é rever essa situação. A verdade é que a gente não tem aí a fórmula mágica para resolver, né? Eu acho que essa discussão que nós estamos tendo aqui pode ser um caminho para que a gente busque aí soluções para isso. Porém, eu acho que às vezes a gente fica preocupado com questões até internacionais e às vezes no próprio quintal da gente a gente tem essas mazelas e a gente acaba deixando em segundo plano. Mas acho importante a discussão e pertinente, pessoal. Isso que você falou, Denilton, foi até uma das anotações que eu fiz aqui para comentar, né? Que houve uma discussão nas redes dessa questão mesmo, né? Se o movimento estadunidense estava pautando o movimento brasileiro, que os brasileiros não conseguem fazer resistência igual se faz nos Estados Unidos. A gente precisa entender que as raízes do racismo, né? As características do racismo no Brasil, elas são bem diferentes, são bem distintas das questões nos Estados Unidos, né? Lá, o sistema, né, de um apartheid, né, vamos dizer assim, o sistema separatista, ele foi muito delimitado, né? E aqui houve a construção de um mito de uma democracia racial, né? Então a gente vê muito as pessoas falando, né? Somos todos miscigenados, a beleza do Brasil é essa miscigenação, esquecendo de falar que tudo isso foi fruto de muita violência, né? Se nós temos essa miscigenação no Brasil, isso é fruto dos senhores, né, de engenho aqui da nossa região estuprando mulheres pretas, né? Essa nossa beleza que se prega aí, né, de uma maneira totalmente idealizada, né, querendo dizer que somos todos iguais, isso dificultou muito o movimento brasileiro, em alguns momentos, de fazer essa resistência. Então, a nossa forma de resistir também foi diferente, né, em muitos aspectos. Na questão religiosa, por exemplo, sincretismo religioso, né, porque não se podia mostrar que se era negro e que se tinha orgulho disso. Então, a gente precisa entender também dessas raízes do racismo brasileiro e entender que a nossa realidade é tão mais cruel do que a realidade estadunidense. Se lá existem 12% da população de pessoas pretas, aqui a gente tem 54% dessa população, né? Se você for analisar os dados da população encarcerada, são 75% dos jovens, né? Especialmente os jovens entre 19 e 26 anos. São esses jovens, são esses homens que estão na cadeia. Você falou dos mortos, né? Gente, isso para falar dessas últimas semanas, né? Mas aí a gente vai lembrar de Ágata, vai lembrar de Davi, e daquela pergunta dolorosa, né? Mãe, ele não viu que eu estava com o uniforme da escola? É guarda-chuva sendo confundido com fuzil, é furadeira sendo confundida com arma, é criança caindo do 9º andar, gente, por negligência, sabe?
Então, tem coisas demais acontecendo aqui, né? E a gente não precisa pautar o nosso movimento de resistência pelos Estados Unidos. A gente já tem coisa demais para resolver por aqui, e a gente precisa construir nossas formas de resistência do nosso jeito, da forma como a gente conseguir. Matheus, quer falar alguma coisa? Basicamente, a introdução que eu gravei tem algumas coisas que vão ao encontro do que eles falaram. Uma década, entre 2003 e 2013, você teve chacinas da Via Show, do Borel, do Caju, da Baixada, Jacarezinho, da Providência, do Japeri e da Maré. Só em 10 anos, né? De 2013 para cá, você tem mais coisa ainda. Então, realmente tem muita coisa no Brasil e fica muito... Eu não sei se virou rotina, não sei se virou pano de fundo, sabe? Quando eu fui pesquisar todos esses dados, eu só me lembrava da chacina do Candelário e Vigário Geral, que me marcou muito, talvez por causa do filme, do ônibus 157, 147, do Padilha. 174. 174. Ônibus 174, no meio da trajetória dele teve a chacina da Candelária. Agora, esses outros, é praticamente um por ano, uma chacina por ano. Então, eu fico perplexo, sabe? Se a gente falar em números, né? Já que nós estamos fazendo um comparativo aí, né? Estados Unidos e Brasil. Eu li um dado, e, na verdade, eu ouvi naquele painel que a Globo News fez, né? Um dado sobre violência policial nos Estados Unidos, e indicou que no ano de 2019 foram mortos pela polícia 1.099 pessoas nos Estados Unidos. Se não me engano, esse dado ele se refere ao país inteiro. Só no Rio de Janeiro, no mesmo período, foram mortas mais de 1.800 pessoas. Né? Tem uma outra frase que meu companheiro costuma falar muito e que o pessoal do movimento negro costuma falar bastante, né? O povo negro é um povo que tá em guerra, mas não se deu conta disso ainda. Né? Essa guerra é constante. A gente está vendo esses números aí, né, da pandemia, são, nossa, absurdos. Mas nós temos números, assim, gritantes. Nós temos um cenário de guerra, né? Esse genocídio da população preta é um cenário de guerra. E parece que as pessoas ainda não se deram conta disso, né? Da urgência de se fazer, né, de se resolver essa situação. Não sei se pela desmilitarização da polícia, não sei como, mas a gente precisa pensar em estratégias para resolver essa questão. Além de a gente tocar nesses assuntos, Matheus, André, Lorena, eu acho importante a gente salientar algumas coisas, né? Porque quando a gente volta para essa questão da violência, a gente também tem que saber não só a origem da violência, o que também leva o povo negro a estar nesses locais. Eu vou dar um exemplo brasileiro, para a gente pensar como que é cíclico isso. A partir do princípio que a gente não tem intervenção social nos bairros periféricos, onde a maioria é negra, nós temos esse tipo de problema. Invasão da polícia, consequentemente, pessoas que não frequentam escolas boas porque o ensino está sucateado, né? As escolas estão sucateadas. Eu estou fazendo esse recorte que eu considero importante porque faz parecer que a gente está falando da violência, e quem causa essa violência ou atrai essa violência é o próprio povo negro. Mas a gente tem que lembrar, e eu acho importante salientar isso, da falta que o Estado tem nessas regiões, da falta do Estado e essa lacuna que existe em relação a políticas públicas voltadas para esse povo. Então, acho importante salientar isso, porque senão fica parecendo que aí vem sempre à tona o discurso da meritocracia, no qual eu repudio muito, partindo do princípio que nós temos uma Constituição que prega a igualdade, só que pregar igualdade sem equidade não é válido na minha concepção. Eu dei um exemplo, esses dias eu participei também de uma discussão dessas. Vou dar exemplo para vocês, uma das diferenças, e difícil de você fazer contraponto em relação aos Estados Unidos, é o seguinte:
a Constituição norte-americana tem pelo menos 233 anos, enquanto nós temos uma Constituição de 32 anos. Então, nós não aprendemos nem o que é democracia ainda, para falar a verdade. Nós somos pessoas que nem aprendemos, na verdade, a democracia. A gente teve diversos presidentes depois da Constituição de 88, um com perfil diferente do outro, né? Então, vocês imaginem só, enquanto eles já têm ciência de quais são os direitos deles, e cerca de 50, 60 anos atrás ainda haviam marchas ainda discutindo o direito do negro, nós ainda estamos aqui ainda engatinhando muito em relação à democracia, né? Então, são discussões longas e eu tenho certeza que esse momento aqui não vai preencher todas as lacunas, nem vai dar soluções, mas eu gostaria de salientar isso. Eu queria também reforçar o seguinte, que devido ao fato que aconteceu nos Estados Unidos, nós brasileiros, né, ficamos naquela sensação de espanto, né? Começamos a colocar em redes sociais, olha o que aconteceu. Só que a gente esqueceu do cenário brasileiro, reforçando novamente que é um dos países que mais matam negros, né? Uma das polícias mais violentas. A gente olha para os Estados Unidos, mas a gente esquece da nossa realidade. Isso para a gente, eu acho que parece mais assim um cinismo brasileiro, sabe? As pessoas, elas não participam dos atos no Brasil e depois elas se espantam com o que aconteceu nos Estados Unidos. Claro que a gente tem que entender essa indignação que aconteceu nos Estados Unidos. Mas e no Brasil? Os assassinatos dos jovens negros a cada 23 minutos, né? Um jovem negro morrendo. Então, a gente precisa pensar sim no Brasil, precisamos pensar no o que está acontecendo nos cortes dos movimentos sociais e nas políticas públicas para as populações negras. Infelizmente, o que a gente vê é uma criminalização do movimento social, né? E isso eu falo por experiência própria, né? Professora já há quase 15 anos, fui professora em Minas durante 11 anos e assim, na época de Aécio Neves, governador, Anastasia, eu levei muito spray de pimenta na cara, e assim, a gente era considerado grevista, né? Aqui no Brasil sempre foi considerado como um vândalo, né? Essa questão de se manifestar, né? Devido a propriamente a violência policial mesmo, principalmente no final dos atos, né? Para dispersar os manifestantes, ela sempre foi colocada pela mídia de uma maneira extremamente distorcida, né? E isso é muito preocupante. Inclusive, estava havendo uma discussão em relação a isso, né, dos protestos, né, da realidade brasileira, como que ficaria. Uma divisão, assim, né? Na verdade, um contraponto, não seria bem uma divisão, mas um contraponto entre aquelas pessoas que diziam, olha, não sei se é o momento de ir para a rua se manifestar, a gente está num cenário de pandemia, isso pode aumentar muito o número de casos, né? A propagação no número de casos, e um outro grupo que falava, olha, não dá mais, né? Chega, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que protestar. E aí, assim, eu entendo os dois lados. A gente precisa entender as pessoas que por medo, não foram para a rua, justamente porque, especialmente a população preta, não tem acesso a um sistema de saúde de qualidade, né? A gente está num cenário de corte de verbas públicas para a saúde e para a educação pelos próximos 20 anos, agora os próximos 19, 18, mais ou menos, né? Então, o SUS vem sendo sucateado, e aí precisou de uma pandemia, infelizmente, para mostrar a importância desse sistema de saúde. E quem é o mais afetado? É o preto e o pobre, né? Que não vão ter acesso depois, né? Se por um acaso vier uma onda muito grande de contágio por conta dessas manifestações, quem vai sair perdendo, quem vai ser prejudicado é o preto, é o morador da comunidade, né, que não tem como ter acesso a uma saúde de qualidade, enfim. Então, é bem complicado, né, a gente está num cenário muito delicado e assim,
Eu não sei se eu diria, Fran, que a gente esqueceu da realidade brasileira, mas parece que banalizou. Parece que as pessoas, assim, a barbárie, ela tá tão constante nos noticiários, todo dia, todo dia, todo dia, parece que, né, a gente se sente meio que de pés e mãos atados. Tem hora que eu sinto isso, a gente vai, parece que perdendo a esperança de conseguir fazer alguma coisa. Ainda mais com um governo desse, né, um desgoverno desse, né, que é a política genocida materializada por um presidente. É muito triste o que a gente está vivendo. A fala da Lorena dá um gancho bom para a gente. É óbvio que tem muita coisa para a gente discutir, então se a gente for sempre se alongar, não... Vamos pular para o próximo bloco, como ela comentou a respeito da necessidade de protestar, né? É surreal a condição que a gente vive, né? A crise social que a gente vive, que em meio a uma pandemia, onde a gente tem que ficar em casa, quem pode, não consegue porque surge essa necessidade iminente, irrecusável de ir protestar. Então, no dia seguinte já do assassinato de George Floyd, os protestos começaram em Minneapolis. O assassinato dele aconteceu dia 25 de maio, no dia 26 já tinha manifestantes nas ruas. A polícia já usou gás lacrimogêneo para dispersar esses manifestantes. Começou em Minneapolis, mas no dia seguinte, já dia 27, já tinham várias outras cidades: Memphis, Louisville, Brunswick, Los Angeles, St. Louis, e atualmente já são mais de 350 cidades nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países. Começou em Minneapolis, então, e conforme você vai dando um zoom out aqui no mapa, conforme você vai afastando, você vê que se espalhou pelos Estados Unidos de costa a costa, pelo meio oeste inteiro, Canadá, México, algumas ilhas ali do Caribe, Europa, norte da Europa, Oriente Médio, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Então tomou proporções. Brasil também já está no mapa. Tomou proporções, acho que inimagináveis. Como é que vocês enxergam isso no Brasil, as possibilidades de isso tomar algumas proporções, se juntar aos manifestos pró-democracia, da Antifa? Qual é a leitura que vocês têm disso? Olha, eu acho importante essas manifestações dessa magnitude, né? Não existia lá nos Estados Unidos, quem sabe, desde a época do movimento dos direitos civis e da morte de Martin Luther King. Só que isso não significa que as pessoas antes não estivessem se manifestando. Novamente, eu vou trazer para a realidade brasileira. A gente tem uma série de lutas, uma série de resistências contra esse sistema de opressão. Nós não podemos comparar o Brasil aos Estados Unidos e também nós não podemos reduzir a nossa resistência à manifestação, porque a manifestação ela é importante, reivindicar, denunciar é necessário, mas também existem outras formas de resistência. Um exemplo de outras formas de resistência, né, que é o que o protesto não é a única forma. Então, a gente, por exemplo, tem um exemplo da época da escravidão, os quilombos eram uma forma de fazer resistência, o quilombo dos Palmares. Outra forma de resistência foram as revoltas, a revolta do Maranhão, a revolta dos Malês. Então, é importante saber dessa história, né, e não apenas da escravidão, e entender que ainda nós temos outras formas de resistir. Ainda tem os quilombolas lutando pelas terras, a gente tem o movimento negro, que está lutando por ações afirmativas. Já é um exemplo, né, as cotas na URJ em 2001, depois na UNB em 2004, né, a lei federal em 2012 das cotas. Essas conquistas também são formas de resistência e forma de falar que nós estamos vivos, né, nós estamos lutando. Outra coisa é que a gente foi criado num país com essa ideia de que não existe racismo. E isso dificultou muito a construção da identidade do negro, né? Então, e ainda mais porque a gente foi privado das nossas informações dos nossos ancestrais. Os documentos, né, na época da escravidão, eles foram destruídos. Mesmo assim, a gente continua resistindo. É uma forma de resistência, uma forma de manifesto, de protesto, né?
A história de que nós somos mestiços e que não há racismo, que não tem como saber quem é negro, mas na hora de discriminar a gente sabe quem é negro, né? É o que o movimento negro vem conscientizando. Então o movimento negro vem trabalhando sobre a nossa ancestralidade, sobre as religiões de matriz africana, também é uma forma de resistência, uma forma de protesto. A morte de alguns líderes quilombolas que acontecem pela briga das terras, pela luta dos direitos às terras. Então, se nós somos a maioria, porque a gente resiste. Então, se a gente resiste, isso também é uma forma de manifestação, é uma forma de protesto. Então, não dá para a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, porque no Brasil existem outras formas de manifesto. É importante o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação aos protestos, mas não pode se limitar a isso. Nossa, eu acho que essa fala da Fran é, assim, sensacional, e era algo que eu vinha pensando também de a gente falar, né, que o negro só está vivo até hoje porque ele resistiu. E nenhuma dessas conquistas históricas veio de graça. Nenhum político foi bonzinho e falou assim, não, agora a gente vai dar cotas nas universidades para as pessoas pretas. Não, gente, isso foi fruto de muita luta, de muita resistência, né? Não existe uma lei 10.639 que obriga, né, todas as escolas, em todos os anos do ensino básico, a trabalhar a história e cultura afro-brasileira por um acaso. A nossa história ela foi silenciada todo esse tempo. Vamos pensar, né? Se a gente pensar desde a invasão, né, dos portugueses aqui em 1500 até hoje, né, 520 anos aí, 388 foram anos de colonização, né, de um grupo social subjugado, colonizado, escravizado por outro. Então, a gente tem pouco tempo, né? Aos negros não foi dada nenhuma condição foi assinada uma carta de alforria, né? Tinha que assinar, já não dava mais para segurar isso, mas não foi dada nenhuma condição de manutenção ou de ascensão social para a população negra, né? Pelo contrário, o Estado foi, né, muitas vezes, o dificultador, né, do acesso mesmo. As pessoas negras nunca tiveram esse acesso. Então, se tem, né, e como o Denilton colocou mais, né, no início do programa, se tem negros em posições de destaque, não é meritocracia, né? É porque foi conseguindo burlar o sistema, foi conseguindo resistir para poder chegar lá, né? E eu acho que uma outra forma de resistência muito importante, né, que é onde eu me encaixo, vamos dizer assim, é algo que a Bell Hooks fala muito, que é a militância no sentido intelectual, né, a militância acadêmica, que muitas vezes não é vista como uma forma de ativismo. Espera-se que manifestação seja somente nesse sentido mesmo, de ir para a rua, de brigar, de lutar. Mas produzir ciência e produzir falando nós por nós mesmos é algo muito importante, porque a população preta não se via representada no espaço acadêmico e até hoje se vê muito subrepresentada. A gente tem aqui em Capivari um grupo de resistência, né, um grupo cultural de resistência, que é o Batuque de Umbigada, que está resistindo desde a época da escravização. E se a gente pergunta para a população capivariana, né, se conhece o batuque, se sabe quem é Anicide de Toledo, a grande maioria não sabe. Mas se a gente perguntar quem foi Tarsila do Amaral, todo mundo vai saber. Todo mundo vai falar alguma obra de Tarsila, mas não vai saber uma moda da tia Anicide, por exemplo, né? Então, a gente tem toda uma estrutura que, assim, silencia, que invisibiliza as pessoas pretas. E aí, a academia pode ajudar nesse sentido, né? Fazer pesquisa de grupos marginalizados, falar dessa resistência que está aí no nosso dia a dia, né? Pela própria sobrevivência dos corpos pretos, eu acho que é um meio de
manifestação muito importante também. Importante, até aproveitando um gancho, né, e fazendo um link com a pergunta do Matheus, eu acho importante esse acontecimento em si norte-americano, que ele também deu luz a nós podemos abrir espaços para esse tipo de discussão e trazer isso para o âmbito nacional. Eu achei muito importante nesse sentido, né? E fazendo um contraponto, não dá para a gente discutir, né, todas essas ações afirmativas, até mesmo que a Fran apontou aí, sem a gente relativizar o processo histórico. Processo histórico esse que parece longínquo, mas não é, né? Vamos deixar bem claro que muitas vezes as pessoas não querem discutir isso. Por quê? Porque entendem que isso já passou e não foi com elas. Se você for entender ações afirmativas, todas essas discussões, fazendo um recorte do agora, a gente não vai poder, né, desconstruir essa mentalidade racista ou que nós, enquanto negros, estamos tirando algo de alguém, dessas pessoas que se sentem usurpadas do seu direito e usam um discurso meritocrático. Então, vou de encontro para vocês, só fazer essa analogia para vocês entenderem e para a gente ficar bem a par e até na hora da gente poder falar com as outras pessoas, a gente poder discutir, eu digo fundamentado, porque usa-se muito o discurso para desconstruir essas questões, até das ações afirmativas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, é praticamente 3 gerações aí. Vou dar exemplo para vocês de um caso pessoal, mas só para a gente fazer uma analogia, tá bom? Meu tataravô foi escravo. Então, são praticamente aí 4 gerações, né? Minha bisavó nasceu próximo aí da virada do século XIX para o século XX. Meu avô trabalhou em roça. Meu pai foi o primeiro que trabalhou numa indústria e eu sou o primeiro universitário de minha família, só para vocês terem. Historicamente, 100 anos não é nada. 100 anos não é nada historicamente, só para vocês terem ideia. Então, existe um resquício, um retrocesso muito grande para o afrodescendente mediante essa questão. E acho que é um fato histórico para a gente colocar aqui, que parece que foi um ato benevolente a abolição dos escravos. Mas, na verdade, muitos países não queriam mais negociar com o Brasil, porque para comercializar com o Brasil começou a se tornar injusto, porque a mão de obra, por ser mais barata no Brasil, né, ela tornou o produto brasileiro muito mais barato para se exportar, e a competitividade não existia. Então, houve e haveria muitos boicotes sobre o Brasil mediante essa exploração da mão de obra negra. Então, é só um recorte que eu queria trazer aí, na verdade, fazendo um link com o questionamento do Matheus, né? Porque, apesar de a gente estar falando da questão que aconteceu nos Estados Unidos, né, reforçando, né, mas fica evidente que a gente pode usar isso para fazer esses contrapontos. Eu falo, trazer essa discussão à baila aí. Eu queria aproveitar o assunto que vocês estavam falando para contar algo que eu descobri recentemente. E, assim, é um tipo da coisa que normalmente a gente fala, pô, isso já estava implícito nisso, mas eu nunca tinha realmente entendido esse lado da coisa, né? Que exatamente falando talvez o que eu entendi foi o primeiro passo, talvez, da sistematização do racismo no Brasil, que foi exatamente quando teve a alforria, vamos chamar, teve a libertação dos escravos, foi basicamente isso que aconteceu. Gente, obrigado por tudo. E, ó, obrigado. E daí o que aconteceu? A gente precisa da mão de obra, certo? Era uma mão de obra forçada que tinha ali. Então traz italiano, traz europeu e tipo, beleza, gente, obrigado aí, ó. Tem quilombo, tem mato, ó, Deus, ó, tá a Bíblia. Foi isso. E eu queria saber, então, sim, eu nunca tinha refletido por esse lado, que, tipo, se, por exemplo, eu tenho uma descendência de família europeia, que, né, nem é relevante para essa discussão, mas, assim, talvez isso moldou a história do Brasil de uma maneira que talvez eu não tivesse aqui hoje se não tivesse acontecido
dessa maneira. Então, é algo que mudou a estrutura do país. O país foi construído baseado nisso. Então, eu acho, pelo menos do que eu pensei, eu acho que talvez vocês concordam que talvez esse foi o primeiro passo da sistematização do racismo no Brasil? Foi a maneira de como foi feita a libertação? Nesse curso que eu tive o privilégio de conhecer o professor Sidney Aguilar, ele que é o autor do Menino 23, ele foi meu professor nesse curso de História e Cultura Afro-Brasileira. Ele nos relata que o racismo ele é oriundo do século XIX, e explico para vocês por quê. E parece assustador, parece que isso antecede, né, o século XIX. Porém, não, vou explicar para vocês. Com essa transição, né, da mão de obra para a mão de obra europeia, né, que se dá ênfase ao racismo. Isso por quê? Na verdade, o negro escravo era propriedade e ele era coisificado. Então, na verdade, o negro ele não era nem tratado de forma, como eu posso dizer, como uma forma negativa, e sim como uma propriedade, assim como se fosse um animal. Então, na verdade, não existia uma categoria definida para o negro. Então, acho importante salientar dentro do que você mesmo falou, André. O racismo é algo mais latente a partir do século XIX para o século XX. Eu vou dar um exemplo também, pegando o gancho do Denilton, onde que estrutura o racismo que o André está lá falando, né? Primeiro que foram quase 4 séculos o negro sendo tratado como mercadoria. Isso já é um fato. Outros fatos, né, que a gente tem que entender de desigualdade são alguns fatos históricos. Em 1824, só os cidadãos livres podiam estudar. Isso já faz diferença, dá uma desigualdade para o negro. Em 1850, a lei de terras, só podia comprar do Estado as terras, e o negro e o indígena ia comprar como? Não tinha como comprar. A lei da vadiagem, a lei da capoeira, todas essas coisas foram deixando uma desigualdade, uma dívida histórica para com o negro, que, né, foram aí quase 4 séculos. E isso que a Fran falou é muito importante para a gente entender que as políticas de ação afirmativa, elas são políticas de reparação histórica, porque foi por meio do Estado e essa estrutura racista do Estado que a gente chegou nesse ponto de desigualdade assim abismal entre pretos e brancos. Então, quando a gente faz cotas, né, para as pessoas negras poderem adentrar as universidades, por exemplo, não é assim, não é benevolência e nem muito menos tirar privilégio. E isso é uma questão que a branquitude, ou a maioria esmagadora da branquitude, enquanto um conceito sociológico, né, gente, branquitude enquanto um sistema social que privilegia pessoas brancas. A branquitude não quer perder seus privilégios. Então, fala assim, aí usa-se o exemplo de um ou outro preto que chegou ao topo, vamos dizer assim, para dizer que todos são capazes. Mas como que todos são capazes se numa corrida uma pessoa começa com uma Ferrari, a outra começa com Fusquinha? Desculpa, não dá, né? Então, todo esse sistema opressor e racista, ele precisa ter algumas formas de compensação, de reparação histórica mesmo. E a gente pensa em política de cotas e várias outras políticas públicas de acesso das pessoas pretas a condições dignas de existência, né? De sobrevivência, porque nesse país a pessoa preta sobrevive, né? Poucas delas é que vivem plenamente e gozam plenamente dos seus direitos civis. Então, deixa eu botar um adendo, e na verdade vocês estão conduzindo a pauta de uma maneira sensacional, que o próximo bloco já seria experiências pessoais com racismo, e o Denilton deu início a essa fala. A primeira vez que eu tive contato com isso que o Denilton comentou, acho que eu estava na 4ª série, 3ª série, teve uma feira de ciências no Ronaldão, no município aqui de Capivari, e um dos meus colegas de sala, ele montou uma maquete de como era a fazenda, né, no Brasil colonial, Casa Grande, Senzala, todos os espaços, e eu lembro dele comentando de uma forma
com uma conexão pessoal que, óbvio, que eu nunca tive em relação ao tronco, onde tinha o açoite. E eu lembro dele comentando dessa forma, falando, aqui, provavelmente, meu tataravô foi açoitado, e, enfim, dava continuidade na explicação dele. Então, nesse próximo bloco, a gente pode saber das perspectivas de vocês, como são essas experiências pessoais, amigos, familiares, se vocês quiserem, obviamente, abrir algum relato desse tipo. Vamos lá. Essas experiências pessoais que tive, e sou bem sincero falar para vocês, são coisas que marcaram, e na verdade eu acho que todo mundo sofre cotidianamente essa questão do racismo. É algo que tá, e as pessoas nem se dão conta que elas acabam fazendo isso. E para vocês terem uma ideia, já tinha algum tempo de SENEC, na ocasião eu já posso falar, porque também é uma instituição que praticamente já fechou as portas, mas eu trabalhei ali por 16 anos, mais ou menos. O que aconteceu? Quando eu fui contratado para trabalhar de inspetor de aluno, que foi a minha segunda função dentro da instituição, entre inúmeras que eu pratiquei dentro da instituição, só não passei na direção, mas fui da faxina até a tesouraria, trabalhei na secretaria, trabalhei de inspetor de aluno, trabalhei no TI, depois de formado de técnico em informática, trabalhei no TI, e é uma coisa que dá para trazer para a discussão também, porque o Denilton trabalhou em todos os setores, e outros poucos passaram por 2 setores apenas, e geralmente foram ascensões a cargos melhores. Cabe uma discussão dentro disso, mas quando eu fui me tornar inspetor de aluno, uma mãe de aluno foi para a escola no segundo dia meu de trabalho, sem queixa nenhuma a meu respeito, e questionou a coordenação, dizendo o que esse negrinho está fazendo olhando nossos filhos. E, de imediato, a coordenadora e assistente de coordenação, juntamente com o diretor, endossaram minha permanência e disse para essa mãe que a SENEC continuaria com o meu contrato porque eu era um excelente profissional e que, se ela compartilha desse tipo de pensamento, que ela passasse na secretaria pegar a transferência do filho dela. Então, são situações que nós acabamos passando no dia a dia, né? Isso também, eu quero deixar claro para vocês, que acabou servindo de combustível para a minha permanência ali, né? E fez com que eu também me tornasse um profissional melhor, porque eu passei a tratar os alunos de forma igualitária, porque eu não fui tratado de forma igualitária naquele momento. Foi algo que me marcou muito na ocasião, e no futuro, esse aluno que tinha muita dificuldade em dialogar com qualquer membro da escola, e ele tinha muita dificuldade, porque ele tinha alguns problemas pessoais, em uma das reuniões que foi feita com a coordenação e que foi feita com a direção, e eu não participei dessa reunião por causa desse episódio inicial, né? Eu não participei, mesmo porque a mãe não me considerava parte integrante do corpo de funcionários da escola, e perguntou para o próprio filho dela quem deveria ser a pessoa para fazer a ponte e poder dialogar com ele mediante as dificuldades que ele tinha dentro da escola. E ele acabou dizendo que a única pessoa que ele confiava era o Denilton. Então, isso foi algo gratificante para mim, no sentido de que isso serviu para mim também como profissional, e saber que também no mundo existe esse tipo de pessoa preconceituosa como essa mãe, né? Mas que a gente tem que fazer o bem sempre, mas não esquecer das nossas lutas e levantar nossas bandeiras. Mas o dia a dia, a gente também sofreu outras coisas, as quais, se a gente for parar para dizer aqui, eu acho que se a Lorena e a Fran for parar para dizer aqui, elas vão ficar aqui a noite inteira. Mas chegamos a ponto de jogarem gente dentro de camburão e bater, sem motivo algum, pelo simples fato de de ter inúmeras pessoas negras num determinado local, de policiais chutarem a gente no chão. E, recentemente, mudarem de opinião porque, de repente, eles descobriram que a gente tinha um cargo
hoje no poder público, você entendeu? E mudarem o discurso. Então, aconteceram inúmeras coisas, mas a gente tem que continuar lutando e aproveitando esses espaços aqui para poder verbalizar essas coisas. Olha, a minha experiência com o racismo são diversas, né? Desde quando eu era pequena até o dia de hoje. Eu vejo racismo a todo momento, né? A verdade é essa. Eu sempre entendi que ser negro nessa sociedade seria uma dificuldade por conta de atitudes, né? De pessoas. Exemplos que eu tive, assim, por exemplo, na época de escola, André, o professor me negar material, dava para todos os alunos e deixava eu de fora, e já teve isso. Já teve situações que eu aprendi muito com a minha mãe em relação a gente não se calar diante de uma situação racista. Então, já desde pequena, episódios que ela acabou processando pessoas por conta de racismo. Depois eu tive experiências na faculdade onde eu fui agredida por ser negra, numa fila, num curso de odontologia, onde me chamavam de preta, pé de chinelo, pobre, onde gerou uma grande sindicância na faculdade, na universidade, testemunhas. Foi uma situação muito dolorosa. Era uma época que eu queria sair e não continuar na universidade. Depois eu entrei na pós e eu de jaleco atendendo no corredor do hospital, alguém vinha e perguntava: você tá fazendo faxina? Nada contra quem faz faxina, mas assim, viu que eu estava de jaleco, viu que eu estava atendendo num leito e mesmo assim quis me reduzir, né? De alguma forma e não me reduziu, porque é digno qualquer trabalho. Já aconteceu de eu ir fazer um intercâmbio, por exemplo, em Uberlândia, ir num hipermercado, no caso foi o Carrefour, a moça me devolveu o troco errado, me chamou de negra ladrona, eu precisei chamar a polícia, eu entrei com um processo de injúria racial e processei o Carrefour e ganhei a causa. Eu fui no movimento negro de Uberlândia nesse dia, eu fui na televisão, eu não deixei nada quieto, né? Eu fui, de alguma forma, manifestar e mostrar minha resistência. Então, isso repercutiu em Uberlândia, onde eu ia, me paravam e falavam: foi você que aconteceu isso? E acontece até hoje. Eu sendo coordenadora do consultório na rua em Piracicaba, e antes de sendo coordenadora de um ambulatório de saúde mental, álcool e drogas, de não aceitarem uma mulher negra coordenando, não aceitarem uma mulher negra falando algo, de enfrentar, de fazer racismo, de ter aquele olhar, de ter aquela coisa velada. Então, as instituições, elas são racistas, né? Existe, é claro, existe um racismo estruturado ao longo do tempo. Aí são algumas das experiências, e graves, né? Mas a gente tá aí, nós estamos resistindo até hoje. Bom, Fran, esse caso eu me lembro bem, porque eu fui moradora de Uberlândia por 32 anos, né? Nascida e criada em Uberlândia, e foi uma proposta que o Movimento Negro de Uberlândia fez para que nós boicotássemos o Carrefour, e nunca mais a população preta pisasse naquele hipermercado. Felizmente, né, não é assim que funciona, né? A gente deveria boicotar realmente, mas não é assim que funciona. Em relação a casos assim explícitos de racismo, eu estava até comentando antes da gente começar, né, a gravação do podcast, que existe no Brasil uma gradação, né, pela cor da pele. Aí seria tema para um outro podcast, falar de colorismo, né, debater essa leitura que se faz, né, dos corpos pretos, se é preto, se não é, né? Enfim, como eu sou uma mulher negra de pele clara, eu nunca sofri um racismo tão escancarado, né, pela questão do tom da minha pele. Mas a questão do cabelo sempre pegou muito, né?
E existia também, obviamente, lá na infância, né, aquela coisa das festas juninas. Eu nunca fui noivinha de festa junina, né? E era uma coisa que eu desejava muito, mas eu sempre ficava como assim, a última menina a ser escolhida, e no dia da festa o par arrumava outra pessoa para dançar, e assim, coincidentemente, com muitas aspas nesse coincidentemente, sobrava como par para mim um garoto preto. E eu comecei a relembrar de algumas situações assim, eu falei, gente, sim, eu já sofri também, né? De algumas maneiras. Outra questão, pela minha questão religiosa, né? Associação às religiões de matriz africana, já sofri preconceito por conta disso também. E aqui em Capivari aconteceu uma situação muito, assim, desagradável, em que eu estava com a minha filha num consultório de fisioterapia, aguardando a minha filha terminar a sessão, e eu estava com o cabelo assim preso, né, com o que a gente chama de pompom, e aí entrou uma senhora nessa sala, nesse espaço, para fazer a sessão dela, e ela colocou a mão assim no meu cabelo, com tudo, sabe? Ela, nossa, deixa eu ver como que é seu cabelo. E pôs a mão umas 3, 4 vezes, falou, nossa, é macio. Eu falei, meu Deus, eu fiquei tão, assim, chocada, porque é tão difícil, né, sofrer essas situações, a gente fala muito, mas quando acontece, dá um bloqueio, é uma coisa muito estranha. Eu fiquei sem reação, eu não consegui falar com aquela mulher que estava tocando meu cabelo como se fosse algo de outro mundo, sabe assim? Que cabelo é esse? Como que você lava, né? Tem gente que pergunta. E essa coisa do cabelo é realmente uma marca identitária muito forte nossa, né? Uma coisa muito pujante para nós. E nesse dia eu vivenciei isso assim de uma maneira muito muito forte, assim, dessa mulher ficar tocando meu cabelo para saber como que era um cabelo afro, sabe? Isso foi bem puxado, foi bem pesado. Eu acho legal, pessoal, achei legal que vocês tiveram todos, por coincidência, tiveram histórias em Capivari, por exemplo. Então, como a gente tem o nosso foco, né? O nosso foco é trazer o nacional, o estadual e o municipal aqui, tudo para a gente, tudo que afeta a gente, né? Em todos esses âmbitos. E é curioso, né? Que a gente vai ver, é engraçado que tudo acontece em Capivari. Eu costumo dizer assim entre os amigos que Capivari, para mim, é uma grande maquete do Brasil, porque tudo que tem de errado que a gente vê no âmbito federal, estadual, tem aqui em Capivari acontecendo, a gente vê, e assim, essa coisa que, sabe, que, como a Lorena está dando exemplo, tratou ela como se fosse algo, sabe, vou tocar dessa pessoa, é macio, sabe? Gente, é algo assim, sabe, a ideia do podcast não é expor pessoas que têm esse comportamento, mas expor o que acontece. Então, assim, eu sem querer dizer, sabe, muito, aprofundar muito, mas a gente sabe que tem gente com tatuagem nazista andando em Capivari, tem gente que acha bonito, né? Recentemente, sabe, teve caso de homem agredindo mulher no meio da Praça Central e a polícia cagou e andou para querer fazer coisa dentro de um evento. Eu não lembro exatamente qual evento que estava, se era encontro de motociclistas, estava tendo um show na praça, um cara agrediu uma menina, nem a polícia quis, estava ali. Eu fui chamar porque começou a virar um negócio que iam matar o cara que fez aquela cagada ali. E, assim, não tinha como defender ele, mas eu também não queria que tivesse um homicídio na praça. Então, eu fui chamar a PM e a PM cagou. Tudo que a gente está falando aqui acontece em Capivari, gente. É importante a gente sempre olhar aqui, onde a gente está vivendo, sabe? Você vê, nós que somos aliados dessa causa, eu e o Matheus, a gente não tem essa experiência. A gente pode falar pouco sobre o que é viver, sofrer o racismo. Mas a gente vê acontecendo, assim, não da mesma maneira como quem vive, mas a gente vê acontecendo. Então, assim, eu vou contar até uma experiência que uma vez eu fui fazer uma tatuagem, o cara estava fazendo a tatuagem, e o cara, sabe o que ficava bom aí? Precisava fazer uma cruz de ferro, né? E, tipo, eu lembro que eu não entendi isso na hora, sabe? Na verdade, eu não sabia o significado da cruz de ferro, daí depois eu tinha uma ideia, daí eu fui ver que era, tipo, ligado até uma condecoração nazista. Então, tipo, meu Deus, o cara sou branco,
Ele já veio falando que eu tinha que ter uma cruz de ferro. Você está entendendo? Gente, isso aqui não está no outro país. Isso não está no outro lado do planeta. Então a gente está usando o caso do George Floyd para falar aqui, mas outro dia teve um músico que tomou 80 tiros. 80 tiros, gente. O que é isso? Como que a gente pode normalizar? A gente está amortecido no Brasil. Eu tenho essa sensação que eu tenho. A gente já passa por tanto isso. E eu quero até trazer um outro exemplo, que razoavelmente saindo do assunto, mas eu quero contar uma experiência que eu tive com o racismo ligeiramente diferente com vocês. Pelo meu trabalho, eu acabo viajando bastante e eu tenho uma boa parte da minha equipe que fica em Israel. E eu já viajei para lá algumas vezes e eu achei muito curioso a questão do racismo em Israel, porque é muito diferente e é razoavelmente, né? Eu não quero aqui ofender ninguém, né? Obviamente, mas é razoavelmente aceito lá, muito mais que aqui. Por quê? Porque lá eles têm uma situação muito diferente do Brasil e muito parecida ao mesmo tempo, porque eles têm uma espécie de uma guerra civil que a gente também, de certa forma, tem aqui no Brasil, né? Acontecendo o governo contra a população pobre, né? O povo contra o povo, o governo contra o povo contra o governo. E lá eles têm, assim, só que lá é uma coisa mais clara, né? É o israelense contra o palestino. E, sim, você fala culturalmente, a gente tem toda essa preocupação em consertar essa parte estrutural do racismo aqui no Brasil, no sentido de não usar palavras que vão jogar uma pessoa negra para baixo, que dá uma conotação ruim. E lá em Israel, isso nunca teve essa fase. Então, assim, não é um lugar que tem muitos negros, são muitos poucos, assim, né? Tem um grupo de judeus negros, que inclusive teve aquela operação famosa, que acho que tem alguns documentários, que o Israel foi resgatar alguns negros de um país, se eu não me engano, da Etiópia, é um grupo judeu que ficava na Etiópia, e tem alguma população negra lá, mas é muito pouco. Então, e eles fazem piadas, assim, que a gente aqui no Brasil, se o cara solta uma dessa na rua, briga na hora, vai dar polícia, sabe? Por quê? Porque lá eles têm, quase aceito um preconceito. Assim, eu tô falando em termos gerais, eu não vou generalizar, gente. Mas, assim, é muito mais aceito comparado com aqui, você fazer piadas que a gente vê aqui como preconceituosas, racistas, que denigrem um tipo específico de pessoa, né? Lá não tem tantos negros, então acaba sendo contra árabe, contra palestino. Isso eu tô falando, não são todos, gente, tá? Não vamos generalizar. Mas eu achei engraçada essa experiência, porque esse cuidado que a gente tem aqui já há muito tempo, pelo menos as pessoas que veem esse problema como a gente, né, os aliados da causa, vamos dizer assim, a gente tenta se monitorar do que a gente faz de errado. Será que esse tipo de ação que eu tomo na minha vida nesse aspecto, será que eu não tenho um viés já, algo que foi construído aos anos? E a gente tem essa preocupação lá, eles não têm isso, porque eles estão basicamente em guerra. É todo mundo tentando matar eles, então é ok você não gostar daquele povo, vamos dizer assim, do outro. E tem essa criação do outro, né? E tem exagero de todos os lados. Eu quis dar só esse exemplo, porque, assim, eu não quero defender também nenhum dos lados nessa história, porque é horrível, uma situação também horrível que eles vivem lá. Mas eu achei curioso essa questão do racismo lá, como que é mais aceito, vamos dizer assim. Tem a questão social entre a própria população, né? De se monitorar, assim, o pessoal não tá nem aí, vai fazendo piada que não vai dar nada, não tem problema. Com certeza eles não têm tantas leis antirracismo lá quanto tem aqui. Mas se for uma coisa que no Brasil, gente, assim, eu vivenciando algumas coisas lá, obviamente que não sofrendo preconceito, né? Porque eu tava do lado forte, vamos dizer assim, né? Ali, mas eu vivenciei algumas coisas que aqui no Brasil, gente, é complicado. Eu acho que aqui no Brasil a gente está num processo, né, um processo histórico mesmo, que é longo, que é contínuo, né, de desconstrução e não aceitação. A partir do momento que o povo preto começou a ascender socialmente, começou também a não aceitar mais, basta, chega, né? E quando a gente fala de como que pessoas brancas podem ajudar, né, porque como Angela Davis bem diz, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, e você fez essa pergunta, né, como que a gente pode contribuir, é nesse sentido, de também não se calar, não dá para ficar imune, você perceber que algo está errado e
e naturalizar essa situação. E aí tem uma questão, né, também, né, ver o que a gente está fazendo de errado. A naturalização de alguns processos, né, ela é tão comum, né, no nosso cotidiano, né, que ela se manifesta por meio da linguagem. E aí você usou um termo, André, que é um termo que nós, no movimento, já debatemos muito, né, que é a questão do denegrir. Esse verbo, ele é utilizado de uma maneira extremamente pejorativa em relação às pessoas pretas, né, que é, assim, tornar negro é algo negativo, né? Ah, e a coisa ficou preta. Então, são todas formas, né, de se utilizar a linguagem para depreciar a figura do preto, do negro, né? Então, como eu sou professora de língua portuguesa, trabalho muito com essa coisa da linguagem, né? Sempre tenho essas conversas com os meus alunos. E, assim, durante muitos anos, eu usei o verbo denegrir, né? E aí foi num manifesto que eu vi, sei lá, uns 15 anos atrás, uns 13, não sei se foi tanto tempo assim. Um manifesto que eu vi, né, do Partido dos Trabalhadores em Uberlândia, que estava escrita essa palavra, e aí uma pessoa revisou esse manifesto e disse assim, não, a gente não utiliza essa palavra, porque é melhor usar depreciar e tal. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas se essa discussão não for feita, não vão ter acesso, né? A questão do criado mudo, a origem dessa palavra, né? Por que a gente não deve falar criado mudo, enfim, e N outras, né? E aí é uma forma de a gente começar a saber o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, né? Acho importante. Com certeza, Lorena, e obrigado pela correção. Acho que é exatamente isso que a gente gostaria aqui, né? Eu e o Matheus, assim, eu estou falando até pelo Matheus, mas na condição de uma pessoa de descendência branca, vamos dizer assim, né? Eu não realmente, a gente precisa da experiência de vocês, a gente precisa ter esse canal de comunicação falando dos problemas mesmo. Até fica a sugestão aqui, se você concordar, Lorena, fazer uma pauta específica para a gente falar dessa questão da língua, porque eu acho que é super importante, ninguém quase discute isso, como você mesmo disse, e até obrigado pela correção, vou tentar me corrigir mais uma vez sobre isso. E eu acho que é importante, acho que essa questão da língua aí é essencial, porque se a gente usa dentro da própria forma como a gente tem para se comunicar, essa conotação negativa, fazer associação do negro ao negativo, do criado mudo que você disse, eu não tinha nem pensado, para ser sincero, do criado mudo, né? Você pensar o que significaria na cabeça de um senhor de escravos ter o criado mudo, entendeu? Que é alguém que fica ali, não dá palpite, sabe de muita coisa, talvez, né? Acho que é essa interpretação que a gente acaba tendo, né? Talvez, é possível. Mas é exatamente isso. Ó, o convite já está aceito de antemão. Vamos discutir sim, vamos falar sim. Vamos fazer. Inclusive, Denilton, só a última coisa que eu gostaria de fazer, porque a gente vai sim fazer mais episódios falando sobre esse tema. E uma coisa que eu não consegui trazer aqui, pela questão da operação, assim, de fazer isso acontecer. Mas eu sei que em Capivari existem registros de venda e troca de escravos, e eu estou tentando conseguir esses registros nos cartórios para poder a gente mostrar. Em Capivari existiu troca e venda de escravos, isso não precisa ir longe. Não tem que falar, porque isso era feito em Porto. Não, gente, aqui na nossa cidade. Aqui. Talvez até eu esteja falando besteira e, por favor, me corrijam. Mas, assim, a família de alguém que a gente conhece, entendeu? Talvez era uma pessoa, ela estava sendo comercializada ali, de alguém que a gente conhece, entendeu? Isso não vai longe, como o Denilton falou, não precisa ir longe. A gente usa o caso do George Floyd como referência, pelo que explodiu, né, pela onda de protestos que causou, porque, basicamente, a gente assistiu uma execução ao vivo, gente. Sabe, qualquer pessoa que tenha que acompanhe artes marciais, hoje o MMA está em vista, e você sabe que existem vários tipos de choke, né, que em inglês eles falam, né, de estrangulamentos, e tem esse tipo, por exemplo, que a gente vê claramente o que aconteceu com aquele joelho no pescoço do George Floyd, ele estava cortando o sangue e voltar, né, do cérebro. Isso, o que acontece? Você pode assistir qualquer luta do UFC, por exemplo,
O que acontece? O cara fecha o mata-leão ali, 10 segundos, não chega a 10 segundos. Se fechar o golpe corretamente, a pessoa desmonta, o corpo para. Você não tem o que fazer. É automático, o corpo desliga, é um botão. O cara ficou quanto? Foi 9 minutos naquela posição? 9 minutos? 8 minutos e 46 segundos, para ser mais exato. Ele teve tempo de 16 vezes falar que não conseguia respirar. Ele teve tempo de... Pense, gente, que situação horrível. Que situação horrível. Como que a gente pode... É inimaginável o que aconteceu com o George. E, sabe, eu acho que a gente precisa falar disso, porque, e como vocês disseram, acontece aqui em Capivari, acontece na nossa região, acontece no Brasil, e às vezes a gente acaba só falando disso quando tem essa modinha internacional, né, rolando. E o Brasil tem uma realidade, como todos vocês disseram, muito diferente dos Estados Unidos. O racismo foi operado de maneira diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Por exemplo, não sei, vocês vão saber com mais certeza, até o Matheus, que é um estudioso das áreas humanas, né? Mas acredito que, por exemplo, a segregação do jeito que teve, tipo apartheid, nos Estados Unidos, eu não sei se houve no Brasil, de ter bebedouro separado. Você sabe, até hoje tem uma pessoa que eu conheço que ela morou nos Estados Unidos um tempo, ela foi porque o parceiro dela é de casamento, né? Arrumou um trabalho, foi ficar um tempo, é uma pessoa branca, e ela entrou no supermercado para comprar umas coisas e acabou, assim, tava um clima super estranho e, tipo, uma pessoa chegou, ela não falava inglês ou quase nada, uma pessoa teve que chegar e, foi o resumo da história, ela quase causou uma atitude violenta de alguns consumidores ali, porque era um bairro negro que tinha uma pessoa branca, loira, de repente entrou e como se nada tivesse acontecendo. E a situação é tão tensa nos Estados Unidos, naquela região, que, sabe, ela não sabia o que estava acontecendo, e é uma coisa horrível. Na minha concepção, isso não deveria acontecer, mas é uma reação do povo negro, do jeito que eu vejo, a como eles são tratados, né? Se a gente não pode ir no seu bairro no mercado, então não venha no meu, né? É uma consequência do próprio racismo, gera essa atitude reflexiva, né? Pelo menos eu vejo isso, né? Queria até que vocês comentassem isso. O que vocês veem isso acontecer? Como que vocês veem esse retorno da violência, né? Que o próprio racismo gera? Porque, como vocês mesmos disseram, a Franciele falou, aí fui ensinada a não ficar quieto, eu acho que está correto, a gente não pode. Mas, às vezes, a energia que a gente desprende ali, tem gente que não que parte para violência. E como que a gente também vai falar, né? Você tá errado. Pô, o que o cara fez? Se o George Floyd conseguisse ter saído ali e tivesse dado um soco na cara do policial, alguém ia ter falado para ele que ele estava errado, o soco ele ia ter sido preso pelo soco do policial. Entendeu? Queria saber de vocês aí, como que vocês veem isso. Posso fazer um adendo técnico só? Já caminhando naturalmente aí para esse quarto bloco de fechamento, conclusões das ideias. Não tem esses dados que o André perguntou. Eu sei que existia aí, por tradição oral, chegou até mim essa história, de que em Capivari existia uma divisão geográfica na praça. Uma praça para branco, uma praça para negros. Então, não foi tanto porque no Brasil a gente teve a miscigenação forçada, que a Lorena comentou, através de violência, abuso sexual, mas nos Estados Unidos é mais claro essa divisão em bairros, né? Você tem bairros negros, você tem bairros latinos, então você tem uma divisão maior dessa maneira. Eu acho que nunca foi oficial, né, Matheus? Nunca foi oficial aqui no Brasil o apartheid, como foi, por exemplo, na África do Sul. Na África do Sul. Unidos, né? E o papel nosso é evidente, é esse. A alteridade, acho que 2 palavras são chave aí, né? Alteridade e empatia. A alteridade para a gente se colocar no lugar do outro. Então, enquanto branco, para me colocar no lugar do negro, para entender, tentar entender o que acontece. Enquanto homem, me colocar no lugar das mulheres, para tentar entender. Enquanto cis, hétero, me colocar no lugar da população LGBT, para tentar entender o que se passa com eles. Alteridade e empatia, e manter esse canal de comunicação aberto para a gente constantemente se reeducar e corrigir essas falhas, porque a questão da linguagem, por exemplo, é uma coisa que está internalizada, algumas coisas. A gente usa sem saber. Você cresceu ouvindo aquilo lá e você utiliza. Então tem que ter alguém de fora que venha. Nos Estados Unidos existe, por exemplo, em relação à linguagem machista, sexista. Por exemplo, chairman, que seria o presidente de uma mesa de diretores. Por que chairman? Por que não chairperson? Por que não usar um termo neutro? Acho, é óbvio que é uma questão complexa, a gente não tem a pretensão de dar a solução para isso, mas acho que a gente dá um passo inicial fundamental.
que é abrir esse canal de comunicação, de diálogo, e manter constantemente essa conversa para a gente ir lutando, batalhando, auxiliando como nós, como aliados dessas causas, não necessariamente público, né, dessas causas, tentando colaborar de maneira possível para melhorar. Né? Acredito que seja o objetivo de todo mundo, melhorar enquanto sociedade. Desculpa, Denilton. Oh, perfeito. Muito, muito pertinente essas colocações aí, Matheus. A gente tem que lembrar, algumas coisas aconteceram, dessa divisão na praça. Até meados da década de 90 tinha clubes que nós não poderíamos frequentar, né? Acho pertinente essa discussão. Eu só queria trazer aqui, nem para discussão, mas até de forma de conclusão, por volta de 2014, 2015, foi feita uma pesquisa na SENEC pelo professor Fábio Augusto Pacano. A Lorena tem até conhecimento dessa pesquisa, porque durante esse tempo eu fiz um trabalho que chamava da escravidão às cotas nas escolas públicas, né? Então eu fazia uma analogia desde o período escravocrata até como se deram as ações afirmativas, alguns questionamentos para a sociedade que acabaram se tornando aí material para a gente poder trabalhar essas políticas públicas dentro do nosso município. E ele gerou um resultado interessante. Até tem alguns dados aqui, eu posso passar para vocês, que eu acho extremamente interessante, mas eu vou verbalizar alguns aqui só para acrescentar aqui na nossa conversa, no nosso diálogo, né? E foram questionadas 423 pessoas e a cidade foi dividida em 4 partes. Os próprios alunos foram os recenseadores dessa pesquisa, e na sua grande maioria alunos brancos, que também acabaram deixando as pessoas questionadas à vontade para responder. Para vocês terem uma ideia de uma das perguntas, você se considera uma pessoa racista? 93% das pessoas capivarianas responderam que não são racistas e 7% responderam que sim. Na segunda pergunta, em sua opinião, o Brasil é um país racista? 63% disse que sim e 37% disseram que não. Então, a pergunta, que na verdade acabou sendo uma certa pegadinha, é essa daqui. Em sua opinião, Capivari é uma cidade racista? 63% das pessoas responderam que sim e 37% responderam que não. Qual é o contraponto feito com essa questão? Você não se considera uma pessoa racista, 93%. Só que 63% disse que Capivari é uma cidade racista. Então a pergunta que fica aqui é: quem é racista? Né? Eu não sou, fulano não é, mas peraí, mas Capivari é uma cidade racista. E o professor Sidney Aguilar sempre disse para nós que a falta de resposta às vezes é a resposta. Então é uma pesquisa que, inclusive, eu acho muito boa, né? Que tinha que ser levada para atualização. Até conversei com o professor Valdir Vitorino, do Instituto Federal, pessoa, grande amigo meu, né, professor docente de lá, e a gente estava até dialogando de dar continuidade, né, atualizar essa pesquisa para a gente poder fazer políticas públicas pautadas nesses dados. E a hora que você vai aprofundando mais essa pesquisa e você vê a questão do mercado de trabalho, ela é mais assombrosa ainda, principalmente no nosso município, né? Eu vou trazer até esse dado rapidinho aqui, vocês vão achar interessante. Por exemplo, uma das perguntas em relação ao mercado de trabalho é: você acredita que existe algum tipo de preconceito racial quando na contratação de algum serviço? 76% das pessoas disseram que existe preconceito racial na hora de contratar alguém. Perguntado para eles: há pessoas negras que trabalham com você? 65% de pessoas negras. Cargos ocupados, para vocês terem uma ideia. 65% das pessoas trabalham em cargos operacionais. 27% em diversos cargos e apenas 8% das pessoas trabalham em algum cargo alto, que é cargo de gerência, cargo como encarregado. Então, é algo complicado e
E até lembrando do questionamento que o próprio André fez aí, falando, isso aqui é dentro da nossa cidade, essas respostas são dentro da nossa cidade. E a última pergunta, que era a cereja do bolo, é a seguinte pergunta: você é favorável ou contrário à lei de cotas para negros ingressarem em faculdades e universidades públicas? E 56% dessas pessoas são contra o ingresso através de cotas em universidades públicas. Então, não tem como nós pleitearmos cargos de liderança em empresas se você não tem um acesso, e essas ações afirmativas elas não são consolidadas com o ingresso do estudante negro. Né? Então, o verdadeiro intuito dessa pesquisa foi mostrar que, na verdade, nós temos a necessidade de trazer esse assunto, de desconstruir a mentalidade, de vir e poder fazer esse tipo de discussão para que a gente possa ter, além de ascensão cultural, inserção no mercado de trabalho, inserção educacional de qualidade. Eu queria fazer uma ligação com a fala do Denilton e a fala do Matheus, que primeiro a gente tem que acabar com essa história de que eu não sou racista, né? Você conhece pessoas racistas, você é criado numa sociedade racista e você sabe da existência do racismo, né? Outra coisa é a gente entender que o racismo é um sistema de opressão, não é uma questão individual. E lembrar que no Brasil, ele foi o último país da América a abolir a escravidão. Então, é necessário que a gente conheça a nossa história. Em relação ao que o Matheus falou, de que a gente tem que ter a empatia, eu acho que é muito além também da empatia. Eu acho que, assim, é preciso a gente discutir nesse país o lugar social da branquitude, igual diz Djamila Ribeiro. Num país que a maioria é negra, os lugares de poder apenas pessoas brancas frequentam. E além de frequentar, ele não é questionado, porque só pessoas brancas estão frequentando esse lugar. Então, a gente não pode naturalizar esse lugar de privilégio, porque essas pessoas tiveram oportunidades concretas, que é ao contrário do negro, né? E essas oportunidades concretas, elas foram construídas a partir da opressão do outro. Então, nós não podemos negar essa estrutura. Nós precisamos conhecer a história e discutir a branquitude. É interessante, né? Essa pergunta que você fez, André, né? Do apartheid no Brasil, Elisa Lucinda comenta sobre isso, né? E é um gancho com a fala da Fran também. Se você tem lugares em que só tem pessoas brancas, né, ou majoritariamente, a maioria esmagadora são pessoas brancas, e tem lugares que você só vai ver pessoas pretas, existe apartheid social. Né? Isso não precisa estar oficialmente dado para que exista. Né? E a situação, como a gente está falando bastante de Capivari, né? Vai na rua 15 de novembro, que é a principal rua comercial da cidade. Conta quantas meninas pretas, quantos vendedores pretos tem ali. Você pode contar nos dedos de uma mão. Eu arrisco a dizer que nos dedos de uma mão você vai encontrar pessoas pretas trabalhando ali de vendedora. Teve um caso com 2 alunas do Instituto Federal que foi muito interessante, uma preta e uma branca, que foram distribuir alguns currículos ali na 15. Uma delas entrou numa joalheria, não vou citar nomes, não preciso também, né? Mas entrou para deixar o currículo na joalheria. Primeiro foi a menina preta. Falaram, não vamos entrar juntas, porque não é legal, né? Não vamos entrar as duas ao mesmo tempo. A menina preta entrou, era época perto de final de ano, né? Para deixar o currículo, e a vendedora virou e falou para ela, olha, a gente não vai contratar ninguém, não estamos precisando de funcionário e tal. Beleza. A menina virou as costas e saiu. Alguns minutos depois, 10, 15 minutos depois, a menina branca, a colega branca, entrou para deixar o currículo, e o currículo foi recebido naturalmente pela vendedora. Olha, não, qualquer coisa a gente vai contratar assim agora no final do ano, qualquer coisa a gente entra em contato. Então, né, não existe apartheid? Será? Eu acho curioso, assim, eu fico curioso da onde que veio, né, como que se formou isso, esse pensamento que às vezes a pessoa tem no comércio, né,
que, se eu colocar... Porque, assim, eu não quero dizer nem validar que isso é o que acontece em 100% dos casos, mas a gente sabe que a gente ouve falar, né? Sempre assim. A gente ouve falar das coisas. E o que será que... Eu fico pensando o que seria o motivo que um comerciante pensa, se eu colocar, acho que eu não vou colocar uma pessoa negra para vender, porque... Por quê? O que será? Eu não consigo ver, gente. Eu não sei, eu gostaria, assim, no fundo, eu sei que é difícil até a gente expor, ou até uma pessoa pôr a cara e se expor desse jeito, mas escutar de uma pessoa racista, falar, brother, fala pra mim, por que sua loja não pode ter um vendedor negro? Qual é o problema? É uma questão comercial na sua cabeça, que o vendedor negro não vai vender o mesmo que o branco? Tipo assim, sei lá, o que é? Sabe? Porque eu não sei o que entra na cabeça dessas pessoas. O que justifica na cabeça dela ela ter esse comportamento? Entendeu? Eu tento pensar, é aquele negócio, acredito que já escutei isso, né? Que tem uma parcela da população, isso não só entre as pessoas negras, mas em todo tipo de minorias, que a gente muitas vezes acaba tendo aquela síndrome eu estou falando palavras, mas quando você se sente, não, mas é porque aquela vez, realmente, se você tenta justificar a coisa, sabe? Eu sofri racismo, mas eu tava de gorro escuro à noite, entendeu? A gente Síndrome do impostor, seria, André? Síndrome do impostor, alguma coisa desse tipo? Síndrome do impostor, isso, algo do tipo. Que você pensa assim, você está sofrendo uma coisa totalmente injustificável, mas você pensa, eu tava de gorro, tem aquela história lá nos Estados Unidos do Black Hoodie, né? Você tá de uma touca escura, correndo à noite, que é frio, e tipo, você tava correndo, você é bandido, você é negro, você tava correndo, tirei, entendeu? Tem isso é engraçado nos Estados Unidos, que eles mostram, né, a própria cultura dos Estados Unidos, de seriados e coisas assim, trata muito do tema do racismo, e a gente vê, né, a nossa cultura é muito americanizada, né, nesse sentido. Eu me lembro agora do episódio de uma série de comédia, até que não é exatamente esse tema, mas chama Brooklyn Nine-Nine, que é de polícia, e o próprio policial, né, que é o personagem, o pai do Chris, que faz, né, o Terry Crews, que é um ator que eu gosto muito, porque é muito engraçado. E ele um dia tem uma cena que perde um negócio da criança dele, da filha dele, um bonequinho, que é o Bubu, se eu não me engano que chama. E ele tá procurando na rua à noite, e daí ele tromba o policial, e ele é policial, só que ele estava sem o distintivo. E daí o cara trata ele mal pra caramba, né? Que eu não preciso nem entrar nos detalhes. E daí, quando ele vai conversar depois como sargento da polícia com um policial que ainda, tipo assim, ele é o superior ao cara, e ele vai, por que você teve essa atitude comigo? A primeira coisa que o cara fala é, mas você não tinha seu badge, você não tinha seu crachá ali de polícia, sabe? Aquele distintivo. Você não tinha seu distintivo, como que eu ia saber que você era policial? Cara, o problema não era esse, não era você tratar um policial errado, era você tratar uma pessoa negra desse jeito, cara. E, tipo assim, essa é uma questão que a gente tem que realmente muito a discutir. A gente tem um tempo limitado, infelizmente, aqui, porque a gente não consegue ficar as horas que esse assunto demanda. Eu, de novo, assim, caminhando para o final do programa, eu gostaria de deixar meus agradecimentos de novo a todos vocês que participaram. Eu sei que hoje a gente está gravando isso no domingo, dia 7 de junho, um domingo à noite, e todo mundo poderia estar com a família, mas a gente está aqui falando do que precisa ser discutido, né? Então, obrigado por fazer parte disso e trazer a experiência de vocês. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, porque a gente não está falando de coisas legais. Eu gostaria que a gente estivesse discutindo outras coisas aqui, mas, infelizmente, isso é necessário. E obrigado, então, por fazer parte e ajudar a gente a trazer esse conteúdo aqui, trazer isso à discussão. Eu gostaria, de novo, só de lembrar para todo mundo que ouvir isso, que leve isso, né, traga isso para sua realidade. Veja quando você, no seu dia a dia, você vê algo que você poderia interferir, ou que você está vendo ali que está ocorrendo um tipo de racismo que está errado, e, sabe, fale, haja, não, seja um aliado. Se você acha que isso é errado, e acredito que, né, diferente dos dados que o Denilton trouxe, eu acho que 100% das pessoas deveriam ser contra o racismo. Porque isso, historicamente, nunca trouxe nada bom. Não vai trazer, a gente sabe que não vai trazer nada bom, sabe? Não importa o viés que você tenha, ou que existem inúmeros, infelizmente, né, inúmeros grupos que trazem preconceito de formas diferentes, né? Que a justificativa vai mudando. Então, sabe, gente,
A gente só vai dar certo como país, como nação, principalmente falando de Brasil, quando a gente for um só, quando a gente tratar todos como um só, e a gente entender as diferenças, trabalhar com as diferenças, porque não adianta a gente querer padronizar o ser humano. Uma pessoa que tem um histórico de família, que a família tem independente se seja racial, étnico, de religião, de qualquer coisa que pode transformar a pessoa numa minoria, né? O segredo é a gente lidar com tudo isso e saber que aquela pessoa tem o direito de ser assim. A gente não tem que ser do jeito de todo mundo igual, a gente tem que trabalhar com as diferenças. O importante é que todo mundo esteja bem. Na minha visão, e eu gostaria disso, talvez a gente compartilhe essa mesma visão. O que eu vejo é que a gente só vai estar bem quando todos estiverem bem. Enquanto ficar um para trás, a gente não vai conseguir. Não existe felicidade para mim enquanto... Quando eu estou em São Paulo, eu andava, antigamente eu morava perto da Paulista, e eu saía, pegava eu e minha mulher e vamos dar um passeio na Paulista, vamos dar uma volta à noite, um dia. Gente, não dá. Eu voltava para casa pior, porque a gente via o que via de mendigo morando ali. E não tinha, sabe? Gente, uma vez a minha mulher me contou uma que eu não estava nesse dia, ela foi fazer um negócio na Paulista à noite, e foi uma coisa que dela contar já me causou eu não consegui mais fazer esses passeios à noite a partir desse dia. Ela estava passando e tinha um morador de rua, né? Que ele era deficiente, ele tinha um tipo de problema nas pernas, ele tinha tipo pelo que ela me descreveu, tipo, não tinha exatamente pernas, mas alguma coisa que era para ser as pernas, mas que por problema de formação, provavelmente, né? Ficou daquele jeito. Então ele não andava, ele estava rastejando na calçada, pedindo esmola, e enquanto ela estava passando, ela viu que ele estava pedindo esmola, ele estava se rastejando até um bueiro, ele parou em cima do bueiro e fez xixi, tipo, igual um bicho, assim, igual um animal, sabe, ali, do jeito que ele estava, sabe, no meio de todo mundo, assim, e não que ele não devia fazer isso, não é isso que eu tô falando, né, tem gente que tem esse pensamento, põe ele embaixo da ponte, joga ele pra periferia, não é isso, gente. Mas eu, como ser humano, como pessoa, eu não consigo dar um passeio à noite depois de eu jantar confortavelmente no meu apartamento em São Paulo e eu ver uma pessoa numa situação dessa e eu achar que tá tudo certo no mundo, gente. Não tá. Não tá. Nossa sociedade está doente. O coronavírus não é o único vírus que a gente tem. E essa é a mensagem que eu queria deixar. Mais uma vez, obrigado por todos e, né, dar a oportunidade de cada um fazer os seus agradecimentos. E a gente hoje deve fazer uma estreia no programa, no podcast, e deixar algumas recomendações para vocês. A gente vai começar a deixar sempre isso no final do programa, relacionados, obviamente, com o tema do dia. Então, Matheus, por favor, de novo, obrigado por você estar mais uma vez comigo. Muito feliz. Que continue assim. Para sempre, forever. E obrigado, Matheus. Então, por favor. Valeu, André. Eu que agradeço, cara. A ideia é sensacional. Muito obrigado, Lorena, Franciele, Denilton. Obrigado mesmo. Muito bom o papo. Não tem como esgotar. A gente ficaria aqui até 3, 4 da manhã e não ia esgotar o tema. Ia ter muita coisa para falar. Aprendi muito. Tem muita coisa para aprender ainda, com certeza. De indicações, eu deixo uma de cada. É uma minissérie da Netflix, When They See Us, Olhos que Condenam. É angustiante, é de cortar o coração. Se não assistir e não chorar, procura um terapeuta, tem alguma coisa aí errada, você tem que... É sensacional a série. Fundamental para entender essa institucionalização e sistematização do racismo. Um livro que eu li já faz algum tempo, uns 15 anos, mas que abriu muito horizontes para questões envolvendo criminalidade, pobreza, Cabeça de Porco, do M.V. Bill, do Luiz Eduardo Soares e Celso Ataíde, se eu não me engano, é o terceiro autor. Sensacional o livro. E para música eu deixo o álbum do Emicida, O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. Fantástico. O último álbum dele tá muito bom também, excelente, mas esse eu acho que tem mais a ver com a temática. Então fica aí, essas indicações. Vou fazer as minhas também. Agradeço mais uma vez por esse espaço para a gente falar. A gente precisa falar, né? Eu comentei com o Matheus, falei, gente, eu estou com tanta coisa para fazer, mas nesse caso eu vou abrir uma exceção. Estou terminando de escrever a tese, a qualificação está bem próxima, assim, e falei, não, mas eu vou abrir uma exceção agora, né? Só por esse motivo.
O André falou, né, dessa questão da cultura norte-americana. Tem um filme que eu assisti recentemente que estejam preparados, viu, gente? Como Olhos que Condenam, né? Isso é muito doloroso para nós, assim. Eu demorei muito para ver algumas coisas porque eu tinha que me sentir preparada para ver aquilo, né? Apesar de ser uma obra de ficção, ela é pautada na realidade, né? E isso mexe com a gente de uma maneira muito forte. Eu vou falar de 2 filmes e alguns livros. O filme que eu assisti recentemente chama-se O Ódio que Você Semeia, e é um filme que vai falar dessa questão da violência policial, morte também, né, de uma pessoa preta nas mãos de um policial branco. Um outro filme que eu assisti também muito recentemente, demorei muito para assistir, e não tem como não se chocar, não tem como ficar imune, são os 12 anos de escravidão, né? É o filme 12 anos de escravidão, que também é um livro, né, baseado numa história real do Solomon Northup, que vale muito a pena. E de livros, eu vou pegar alguns que são muito simples. Tem um da Djamila Ribeiro que está circulando nos grupos de WhatsApp, que é o Pequeno Manual Antirracista. É um livro fundamental, assim, um livro curtinho, são 40 e poucas páginas, vale muito a pena. Olha lá, ó, o Denilton já está até mostrando. E alguns outros que são aqui, também da Djamila, Lugar de Fala. Esse livro é fundamental, assim, para a gente entender essa questão dos lugares sociais, né? E para tirar uma ideia equivocada de que brancos não podem falar sobre racismo. Brancos podem sim falar, né? Desde que compreendam de que lugar se fala, né? Então, acho que é um livro muito importante. Um outro, que também está sendo um conceito muito falado, né, ultimamente, que é Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Assim, uma leitura, né, de base, assim, essas são leituras de base mesmo, para a gente compreender como que se deram essas questões no Brasil, né, no Brasil e no mundo. E para não justificar ações individuais de racismo, com esse termo, racismo estrutural, porque tem muita gente usando isso agora, né? Ah, mas é estrutura. Não, pode parar, né? Não vá justificar o seu racismo por causa do racismo estrutural. E, para fechar mesmo, o pensamento de Lélia Gonzalez e um da Sueli Carneiro, que é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. São livros, assim, facilmente encontrados na internet, tem e-book também, e vale muito a pena, né? Vocês não vão perder a cada linha um conhecimento super importante, assim, para nós. É isso. Obrigada, gente, mais uma vez. Eu queria também agradecer o convite, deixar uma mensagem que é a seguinte, né? Que a gente às vezes tem que abrir mão de privilégios para que o racismo ele seja uma luta efetiva nesse país, né? As minhas indicações são parecidas com a da Lorena também. O que é Lugar de Fala, né, da Djamila Ribeiro. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila também. Racismo Estrutural, do Dr. Silvio Almeida. Um Preço Muito Alto, do Dr. Carl Hart, né, que ele trata as questões da descriminalização das drogas, e como ele, como negro, veio evoluindo até chegar na universidade, e 2 filmes, né? A História de Madame C. Jordan e Dear White People, que é Cara Gente Branca também, tá? Muito obrigada, gente, adorei. Vocês deixaram eu por último, elas esgotaram aí, viu? Mas eu tenho aqui para acrescentar. Vamos lá. Filmes, eu não vou falar só um, porque eu me identifico com vários aqui, eu acho muito bons esses filmes, né? Um deles, primeiro, era 12 anos de escravidão, né? Direção do Steve McQueen, muito bom, que a Lorena falou. Ótimo esse filme. O segundo é Histórias Cruzadas, né? Tem o Viola Davis, tem a Octavia Spencer, que elas arrebentam no filme aí, e é muito legal esse filme. O outro filme é Duelo de Titãs, né? O protagonista é o Denzel Washington. É muito legal. É um treinador, treina uma equipe de futebol americano, se não me engano, mas eu acho legal essa troca entre negros e brancos e essa costura que esse técnico consegue fazer na década de 70.
Outro filme que eu acho impossível também ninguém... E percebo que eu estou fazendo uma analogia, tá? Outro filme que eu acho muito importante também, que eu acho legal, interessante, né? E fala muito de perseverança, é A Procura da Felicidade, e aquela cena na qual o Will Smith está sentado dentro do banheiro do metrô, segurando a porta, contando história para o filho, é algo que não tem uma vez que eu não assisto e fique com os olhos marejados, né? Então, os meus filmes são esses, e um documentário, dois documentários que eu gostaria de deixar também. Um tá na Netflix, Madame C.J. Walker, né? Uma das primeiras empreendedoras negras aí, muito bom. E o Menino 23, que é desse professor que eu falei para vocês aí, que se trata aí praticamente de um campo de concentração dentro do Brasil, com todas as prerrogativas nazistas mais cruéis possíveis. E, assim, tive o privilégio de ver antes mesmo de ser lançado esse filme. Assim, foi bancado pela Ancine e pela Globo Filmes, esse documentário muito, muito bom. É uma tese de mestrado do professor Sidney, dirigido pelo Padilha, do Tropa de Elite. Então, é muito bom esse documentário. Recomendo para vocês. Em relação a nem leitura, mas se as pessoas quiserem se aprofundar, um livro que eu gosto bastante é da Senzala Colônia, da Emília Viotti da Costa. É um livro muito bom. Para a gente não fugir da nossa cultura aqui, queria recomendar também o livro do Batuque de Umbigada, que foi feito pelo Instituto Cachoeira. Muito bom, a Lorena conhece. A gente tem uma edição, esse pessoal quiser, a gente não faz conta de emprestar, né? Um era da Djamila Ribeiro, que a gente já mostrou aqui, esse livro, Manual Antirracista, que é muito bom também. E é isso, pessoal. Se eu for ficar falando de filme, eu vou falar de um monte, gente. Eu ia falar de Juice, que é do Tupac aí, de meados da década de 90. Não podia deixar de levantar minha bandeira aí do rap, gangsta norte-americano. E Emicida é o que tá norteando muito dos meus discursos também aí, Matheus. E, gente, para finalizar, eu queria deixar a minha indicação, que nem de longe é tão boa quanto a de qualquer outro aqui. É a pior, eu tenho certeza, no sentido de qualidade de indicação, mas eu falei bastante de cultura norte-americana e, né, a cultura negra norte-americana, e tem um seriado que está no Netflix, acredito que ainda está, chama Atlanta, que eu gostei muito, mostra essa vivência, né? Atlanta é a capital do estado da Geórgia, ele fica logo em cima da Flórida, né? Flórida e Geórgia em cima, né? Então é sul dos Estados Unidos, uma região bem negra, vamos dizer assim, né? Parecida com o Brasil nesse sentido, e eles mostram o dia a dia ali de umas pessoas, né? Alguns personagens que no subúrbio de Atlanta e que eles vivem da cultura do rap, né? Tem um que é rapper e um outro empresário. Eu acho muito legal, mostra muita coisa da cultura jovem americana também. Então, para quem tem essa curiosidade de saber um pouco como que é essa versão americanizada, assista, é uma série muito boa, gostei muito. O personagem principal é o Donald Glover, daquele This is America, né? Acho que ficou muito famoso. E, além disso, obviamente, a gente tem que dar uma recomendação local. Então, mais vou repetir uma coisa que já foi citada aqui, inclusive recentemente, que é o Batuque do Umbigada. É algo que vocês podem falar melhor que eu, de quão importante isso é, não só a conservação disso, o quão importante é isso para a cultura, não só a cultura negra, eu acho que a cultura brasileira mesmo, e eu acho que todo mundo deveria conhecer isso, principalmente se você é de Capivari, porque isso é raro, isso a gente não encontra mais em qualquer lugar, infelizmente, e a gente tem aqui em Capivari a dona Nicide Toledo, né? Então, essa fica a minha como recomendação. Então, obrigado a todos mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. E esse é o segundo Senadinho Podcast. Obrigado e boa noite, pessoal.